Olá pessoal do YouTube, meu nome é Eduardo, sou químico, na internet sou um ilustre desconhecido, não posto muita coisa por aqui, mas estou gravando esse vídeo em resposta ao Antônio Miranda e ao biólogo Henrique. No dia 10 de março eu tinha um debate marcado no canal Arena Apologética, com várias semanas de antecedência, mas no dia 9 de março o Antônio Miranda, por algum motivo sobrenatural, ele não quis participar do debate, desmarcou o debate e o biólogo Henrique, que iria substituí-lo na sexta-feira, no dia seguinte, também não poderia naquela sexta-feira, então o debate não aconteceu. Eu fiz outros vídeos no canal do Érico, provocando para um debate acontecer, que pode ser na casa deles, no canal Arena Apologética, mas eles não quiseram participar do debate, bloquearam pessoas que perguntaram sobre o debate, como o Luiz e o Érico, por sinal, e então o debate não está acontecendo e agora a minha disposição de tempo não permitindo, mesmo que por algum milagre eles quisessem, eu vou fazer um vídeo resposta sobre o assunto da química prebiótica, um argumento que especialmente o Antônio Miranda usa para calar cristãos como forma de argumento de autoridade. Dizendo que esse experimento comprovou não só a possibilidade, mas a impossibilidade da vida não acontecer. A vida com certeza acontece em laboratório, em vitrificação vulcânica, como ele fala, e ele cita um argumento, citando um artigo, e é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Bem curta, bem sintética, química prebiótica ou evolução química é o campo que estuda a origem da vida, como que a vida poderia ter surgido espontaneamente, sem a necessidade de um design, sem a necessidade de ser criada por um criador. Esse campo já era bastante discutido desde a época de Charles Darwin, quando ele afirma no livro Origem das Espécies que o primeiro ser vivo, o ancestral comum de todos os seres vivos, ele teria sido criado por Deus, criado pelo Criador, que ele chama, e a partir dele teria se desenvolvido a evolução de todos os outros. E a química prebiótica vem para refutar o próprio Darwin, que posteriormente se converte à química prebiótica. E admite que o primeiro ser vivo, o ancestral comum, o Luca, ele deveria ter surgido numa sopa primordial de compostos químicos. Esse campo ele ganhou a sua própria área, ele se tornou autônomo lá para a década de 50, depois dos experimentos de Stanley Miller, mas depois de todos os fracassos consecutivos no campo da química prebiótica, muitos evolucionistas, especialmente do neo-evolucionismo, neo-darwinismo, eles começam a tentar separar a química prebiótica da evolução biológica. A química prebiótica, que até então era chamada de teoria geral da evolução, e eles tentam separar da teoria especial da evolução. Até hoje, boa parte das grandes universidades do mundo todo reservam um percentual da sua verba para pesquisa unicamente para o campo da química prebiótica, que é considerado um dos campos mais difíceis para a explicação naturalista. Mas, no entanto, para alguns ateus de blog no YouTube, não cientistas, dotados de uma mente brilhante, superior, que transcende o tempo e espaço, esse problema sequer existe. E todas essas pesquisas nessas áreas, elas não passam de coisas estúpidas, porque a evolução química ela acontece naturalmente, ela está acontecendo agora, bem debaixo dos nossos olhos, em qualquer caldo orgânico que exista no mundo. Qual é a probabilidade de até mesmo uma molécula simples de proteína se formar ao acaso num caldo orgânico? Pô, num caldo orgânico é tranquilo, cara. Num caldo orgânico é tranquilo, isso acontece. Poxa, num caldo orgânico é tranquilo, inclusive, atualmente, de acordo com o biólogo Henrique, sim. Por pura coincidência, foi precisamente contra essa mentalidade que era muito comum na época de Charles Darwin, que Louis Pasteur ele ganhou renome mundial quando ele fez uma experiência precisamente mostrando que caldo orgânico nenhum no mundo poderia gerar vida espontaneamente. E foi a partir disso que se desenvolveu o que nós chamamos hoje de teoria da biogênese. Pasteur estudou a fermentação e formulou a teoria dos germes. Com seu trabalho, demonstrou que esses organismos nascem de germes já existentes, contrapondo a teoria da geração espontânea, que foi predominante até o início do século XIX e dizia ser possível obter seres vivos a partir da matéria inanimada. Além disso, desenvolveu o processo que levaria o seu próprio nome, a pasteurização. No entanto, segundo essas mentes brilhantes, super iluminadas do YouTube, esse acontecimento ele parece ser muito mais comum e acontecer naturalmente do que nós, réis mortais, e o próprio Louis Pasteur, por exemplo, imaginava. Não é de se espantar que o neoateísmo ele precise negar a ciência de cientistas renomados no mundo inteiro e altamente consagrados, como Louis Pasteur, por exemplo, cujas contribuições tais como a teoria dos germes, que as doenças elas são causadas por micro-organismos, a pasteurização, a vacina contra a raiva, a teoria da biogênese, a cristalografia, a estereoquímica, entre tantas outras, foram feitas por um cristão que não saía de casa sem antes meditar na palavra de Deus. A sorte favorece as mentes preparadas, apontava Louis. Uma das formas que ele preparava sua mente era a devoção cada manhã. Ele lia a Bíblia e orava antes das atividades de cada dia. E além disso, Louis Pasteur também era negacionista da evolução darwiniana, que ele, na época, já conhecia muito bem. Pasteur rejeitava a teoria da evolução por razões científicas. Ele foi o primeiro cientista europeu a fazer isso. Ele também rejeitava por motivos religiosos. Ele disse: existe algo no fundo de nossas almas que nos diz que o mundo é mais do que mera combinações de eventos. Louis não acreditava na geração espontânea. Toda vida deve surgir de vida, ele pensava. Apenas micróbios geram micróbios.
Mas Pasteur estava completamente enganado, porque no YouTube, em 2023, surgem mentes brilhantes que conseguem comprovar a geração espontânea e ainda conseguem quantificar isso. Os evolucionistas como Royle, Jastrom, entre outros, reconhecem que é de apenas em 10 elevado a 113. Impossível. Não, pô. O número tá aí. O número tá aí, cara. Isso acontece. O número tá aí, isso acontece. Eu já posso adiantar que o número, na verdade, é muito maior do que esse. Mas vamos supor que seja só esse. Evolucionistas, eles tendem a fazer um monte de concessão para acreditar as suas crenças. Mas vamos supor que seja só esse, 10 elevado a 113. Aparentemente é um requisito para você acreditar nisso, você não saber matemática, não ter a menor ideia. Fazendo uma pesquisa rápida no Google, nós descobrimos que o número de células do corpo humano está na casa de 37 trilhões. Isso é 3,7 vezes 10 a 12. Está bastante longe de 113, né? De elevado a 113, porque são ordens de grandeza, não são simplesmente números. Vamos ver o número de átomos do corpo humano, então. 7 quadrilhões de átomos, ou 7 vezes 10 elevado a 27. Bastante? É, mas ainda está muitas ordens de grandeza. Não dá nem para expressar isso em questão de porcentagem. Então vamos deixar o ser humano de lado e vamos ver quantos átomos existem no mundo inteiro. Chega a 1,33 vezes 10 elevado a 48. Uau! Mas não chegou nem perto. Não, mas espera aí. A Terra lá tem 4,5 bilhões de anos. E a vida ela surgiu, sendo assim bem conservador, 1 bilhão de anos depois do surgimento do planeta Terra. Na verdade, as pesquisas atuais colocam cerca de 300 mil anos. Mas vamos supor, sendo bem conservador, 1 bilhão de anos para dar mais chance para o evolucionismo, certo? 1 bilhão de anos dá 3,15 vezes 10 a 16 segundos. Para a vida ter surgido, supondo que esses 1,33 vezes 10 a 48 átomos que existem no nosso planeta inteiro, eles se convertessem magicamente para serem filamentos de RNA tentando se combinar para gerar a vida. E cada um deles tentasse fazer uma tentativa por segundo desde o surgimento da Terra, teríamos 10 elevado a 64 tentativas desde o surgimento do mundo se todos os átomos eles fossem uma molécula de RNA completa. O problema é que 10 elevado a 64 sequer arranha a possibilidade da formação da vida, considerando esse número super pequeno, de 10 elevado a 113. Então vamos lá, quantas tentativas cada átomo da Terra deveriam fazer para, se eles fossem convertidos em moléculas de RNA completas, para ter surgido a vida em apenas 1 bilhão de anos? Eles precisariam nada mais, nada menos que 10 elevado a 48 tentativas por segundo para a vida ter surgido em apenas 1 bilhão de anos. Não estou nem calculando 300 mil. 1 bilhão de anos. Isso é, eles teriam que tentar interagir trilhões de vezes mais rápido do que a velocidade da luz a cada segundo para a vida ter surgido, ter uma possibilidade de ter surgido ao acaso em 1 bilhão de anos. Parece verídico, hein? Conseguiram a replicação do RNA em laboratório pela primeira vez na história. Por coincidência, eu estou com o estudo em mãos. Conforme ele for descrevendo o estudo, eu vou pegar as palavras-chave que ele está usando para descrever o estudo e procurar no estudo, para ver exatamente aonde está o contexto de cada palavra-chave que ele vai falando. Então vamos começar. Foram usados no experimento uma replicação daquilo que nós encontraríamos na Terra primitiva, como por exemplo, carbono e vidro vulcânico. Veja aí, carbono não tem. Vidro, glass, não tem. Vulcão, volcanic, não tem. Porque diferente do mundo que temos hoje, a Terra antiga, a Terra primitiva, tinha as condições necessárias para a origem da vida. Fold não tem. Nós temos fold várias vezes. Fold está dentro de fold, mas fold não é old. A palavra old não aparece no texto. Terra. Terra não aparece no texto. Primitive. Primitive aparece uma vez, mas é apenas na bibliografia. No próprio texto não aparece a palavra primitive. Necessary. Não tem. Need. A need aparece uma vez, mas é lá no final para ser aqueles acknowledge, né? Origin of Life. Origin of Life aparece também na bibliografia. Outra vez na bibliografia e acabou. Então parece que o Antônio Miranda conseguiu escolher todas as palavras que o texto não diz para tentar descrever o texto. Meio estranho isso, não? E o mais interessante dessa rede de replicação é que ela ocorreu de uma forma que replica a seleção natural. Natural Selection. Aparece uma vez no texto mesmo, logo no início, para falar de outros estudos, não do estudo dela. E depois disso, acabou. Tentei que esse trabalho não fala de origem da vida, não fala de terra primitiva, não fala de seleção natural. Aparentemente ele acha esse estudo tão matador para a fé cristã que ele apresenta em praticamente toda oportunidade que ele tem. Aqui era um debate. Aqui, ó, um artigo científico do ano passado, Fábio, você que é biólogo já deveria conhecer. Evolutionary Transition from a Single RNA Replicated to a Multiple Replicator Network, tá? Aqui eu vou fazer um corte porque aí ele vai ficar provocando o adversário, mas depois ele continua sobre o estudo. Mas olha aqui quantos clados esse RNA, ele deu origem. Mais de 5 clados em processo de evolução darwiniana. A palavra clado também não tem no texto. Eu acho que ele confundiu clado com linhagem, com branch. Que ele diz ó, que formaram 5 linhagens
de RNA. Inclusive, naquela figurinha que ele mostra, ele descreve ali as linhagens, não os clados. Eu acho que ele não sabe a diferença de clado para linhagem. Clado é o ancestral comum de vários branches, de várias linhagens, de vários ramos diferentes. Ou seja, aqui é a evolução em sua forma mais pura, simples e singela, galera. Tá aqui o artigo, tá? Para quem quiser consultar. Isso aqui, no mundo antigo, tá em vitrificação vulcânica. Vulcão ou vulcânico, a gente já viu que não tem no texto, mas vale a pena olhar a vitrificação. Sequer tem vitri. Pode ser glazing também. Também não tem. Mas o verdadeiro ouro começa agora. Fábio, que eu acho que você se esquece, você fica fazendo essas perguntinhas achando que tá lidando com o leigo. Esse é o ponto central do artigo. Ele não é leigo. Claro, é uma mente brilhante. Você sabe que as membranas celulares são formadas por peptídeos, né? Esses peptídeos, quando você tem nas condições do mundo antigo, você, nas zonas de fumarola, por exemplo, zonas vulcânicas... Zonas vulcânicas não sequer menciona no texto. Agora ele fala de peptídeos, que aparece uma única vez no texto, falando de outros artigos. O próprio artigo aqui não fala sobre peptídeos. E depois aparece lá no final, na bibliografia, e depois acabou. Zona de fumarola. A palavra zona também não tem no texto. Fumarola também não tem no texto. Só que o zona de fumarola pode ser, em inglês, hidrothermal vents. Então podemos colocar hidrothermal, não tem. Vents também não tem. Tem events, né? Por vento. Mas o vento não tem. Eles se expandem e liberam poros onde pode entrar os monômeros, que eles vão se fundir com outros monômeros em ligação covalente, em ponte de hidrogênio, tudo isso para formar as cadeias de polímero. Monômeros não tem. Polímeros não tem. Covalente não tem. Hydrogen não tem. Depois ele fala um negócio meio megazord aqui. Polímero, isso não existe, mas acho que ele quer dizer polymers. Isso também não tem. Basicamente, nada que ele fala sobre o texto tem no texto. Mas a verdadeira pérola de valor vem agora. E a partir dessa replicação natural que existe nesse ambiente, você vai ter uma predação por osmose. Você sabe o que é isso? Predação por osmose. Esse termo eu achei bastante interessante porque quando eu ouvi, eu confesso que eu não sabia o que era predação por osmose. Nunca ouvi falar nisso. Aí eu, como Hellis mortal, fui perguntar para quem pode saber. Comecei fazendo uma pesquisa no Google, que não deu nenhum resultado. Deu resultado de predação, deu resultado de osmose, mas não predação por osmose. Então eu perguntei para essas inteligências artificiais. Perguntei para o ChatGPT. Só que talvez o ChatGPT em português ele seja meio burrinho, então eu perguntei em alemão e perguntei em inglês também. E só que nenhum deles sabia da existência do termo predação por osmose. Aí eu falei, não, mas a inteligência artificial é meio burra mesmo, né? Vamos procurar em quem sabe das coisas. Fui na revista Nature. Na revista Nature procurei o termo predação por osmose, que seria predation through osmosis, ou osmosis predation, que seja, qualquer um dos dois termos. Não encontrei nada. Só que quando eu procurei coisas que existem de verdade, como por exemplo, Darwin estava errado, aí deu vários resultados. Aí, bom, mas quem que é Nature na fila do pão, né? Então eu fui procurar na Science também. E quando eu cheguei na Science, igualmente não existia o termo predação por osmose. Mas Darwin estava errado, esse existia. Mas quem que é Nature e Science na fila do pão, né? Eu fui no Google Acadêmico. E quando eu cheguei no Google Acadêmico, eu também não consegui nenhum resultado para predação por osmose. No entanto, Darwin estava errado, tem vários. A conclusão que eu cheguei é que deve ser um assunto tão complexo, mas tão complexo, que nem os pesquisadores no mundo inteiro conseguiram idealizar esse assunto inteiro. Apenas as mentes brilhantes conseguem desenvolver um assunto tão complexo como esse. Ou a explicação mais óbvia, né? Não existe. Nesse caso seria apenas um argumento inventado para parecer que tem um argumento. Então, além do fato de nenhuma das palavras-chave que ele descreve estar no texto, o fato dele ter que inventar um termo para justificar a sua crença já deveria ser a primeira bandeira vermelha de um público pensante, que verificaria o que ele fala antes de simplesmente aceitar. Mas, continuando... Onde eles vão crescer, vão ficar em forma tubular e vão se dividir, dando origem a outros indivíduos, carregando esse material genético de forma totalmente aleatória. Isso que ele está descrevendo existe, só que não se chama predação por osmose. Se chama reprodução assexuada, por fragmentação ou até por brotamento. Mas, ele não é aleatório. E 2, ele só acontece em células prontas. Não em filamentos de RNA avulsos, até porque filamentos de RNA avulsos eles nem existem na natureza. O RNA é produzido na célula, para a célula, pela célula. Afinal de contas, a vida só pode vir da vida. Postulado fundamental na teoria da biogênese, aceita mundialmente e confirmada N vezes por qualquer experimento de laboratório, jamais sequer uma possibilidade de refutação. Mas, por algum motivo, foi refutado por mentes brilhantes do YouTube que encontraram um artigo que mostra que as protocélulas, elas se dividiam antes do Luca. É o que a gente observou no artigo que saiu esse ano, cara. Ó, esse ano o RNA se dividindo e evoluindo sozinho, em clados diferentes, sem ter vida. E aí? Aqui é uma coisa bastante interessante. Aparentemente, para essas mentes brilhantes, protocélula é sinônimo de RNA. Ou melhor, RNA é sinônimo de protocélula. Só que essa igualdade, essa relação, ela não existe em lugar nenhum fora do mundo encantado dos ateus de blog. Na academia, o consenso é completamente outro. Como resumiu o Nick Lane, por exemplo, na revista New Science 204, de 2009, ele diz o seguinte, abre aspas, não há qualquer dúvida de que o ancestral comum possuía DNA.
RNA e proteínas, um código genético universal, ribossomos, que são as fábricas de construção de proteínas, ATP e uma enzima alimentada por prótons para produzir o ATP. Os mecanismos detalhados de leitura do DNA e conversão de genes em proteínas também deveriam estar presentes. Em resumo, o último ancestral comum de toda a vida se parece e muito com uma célula moderna. Mas não no fantástico mundo dos ateus de blog e de YouTube. O problema é que mesmo no imaginário evolutivo sério, protocélula é uma célula comum, uma célula como as nossas, só que um pouquinho mais simples, que tem basicamente todas as mesmas funções, só que de forma um pouquinho simplificada. Como simplificada? Ninguém sabe responder. Os estudos recentes eles sugerem que é impossível manter qualquer tipo de protocélula autossustentável com menos de 477 genes, o que é infinitamente, não é infinitamente, né? Mas é muito mais do que o imaginário popular evolucionista gostaria que fosse verdade. Esse imaginário popular de que as células são algo extremamente simples e que as protocélulas poderiam ser muito simples, na verdade é da mitologia criada pelo Dr. Lewis, né? Que foi endossada inclusive por Charles Darwin, que descrevia uma célula como uma estrutura nuclear a que atribuem poderes misteriosos, por darem uma importância exagerada, cercado pela forma mais simples de vida orgânica, o citoplasma, que é um pequeno amontoado microscópico de substâncias gelatinosas que é destituído de textura e destituído de órgãos, com nenhum traço de organização. Mas o mais interessante é que essa célula super mágica, ela simplesmente desapareceu no mundo primitivo, sem deixar absolutamente nenhum resquício. E ficando só com essa estrutura super complexa que temos até hoje. Mas não, meus amigos. No fantástico mundo da militância ateísta dos cientistas de YouTube, é tudo muito mais fácil. Assim como é muito fácil, muito simples o homem ir para Marte, nas histórias encantadas de uma criança de 5 anos sonhando em ser astronauta. Interessante que ele insiste que esse artigo, que nós já vamos estudar a fundo aqui, mostra que monômeros viram polímeros. E são palavras que nem existem no artigo. Monômeros que viram polímeros, pronto. Qual é a dificuldade? Evidentemente no artigo. E ainda pergunta qual é a dificuldade disso. Afinal de contas, segundo eles, os pesquisadores simplesmente deixaram os elementos químicos trabalhando e o resto é mágica. Frente ao fato de que ele conseguiu citar o artigo falando absolutamente todas as palavras que o artigo não diz, me vem uma pergunta. Então, Miranda, você leu esse artigo? Peraí, mas eu não preciso especular. Ele responde. O experimento inicial foi coletado o RNA e o RNA foi incluído no experimento ou não havia sido incluído o RNA e ele surgiu? Não, eu acho que eles coletaram, Antônio. Você me lembra? Não, tu que leu o artigo. Cara, eu acho que surgiu e apresentou o comportamento da RNA, mas teria que reler para confirmar. Nossa, hein? Que decepção. E aí, afinal de contas, o RNA começou pronto ou ele se formou assim só com os compostos químicos que estavam lá? Essa não é uma pergunta de pouca importância para o artigo, na verdade tem tudo a ver com o próprio assunto do artigo. Mas tá bom, vamos entendê-lo, né? Afinal de contas, essa resposta deve estar muito escondida dentro do artigo. A gente já vai ver daqui a pouco o quão escondida ela estava. Só que o mais engraçado é que o suposto biólogo que afirma com tanta certeza o tempo todo de que isso acontece o tempo todo. Ele mesmo afirma que ele não leu o artigo. Você me lembra? Não, tu que leu o artigo. Foi o Antônio Miranda que leu. É ele que precisa reler. O que significa que o suposto biólogo, ele tá falando algo que ele não sabe, baseado num artigo que ele não leu e que ele apenas ouviu um ateu de blog não acadêmico simplesmente comentar e ele acredita e repassa como se fosse verdade absoluta. O problema é que o próprio não acadêmico, porém auto-intitulado não leigo, também não leu o artigo. Mas ao que tudo indica, isso não é realmente necessário. Afinal de contas, essas mentes brilhantes, elas transcenderam o tempo e o espaço, transcenderam a própria ciência e eles não precisam sequer ler estudos dos outros, pois eles são a sua própria fonte. Primeiro, deixa eu responder sobre o acadêmico, tá? Sim, eu tenho muito orgulho de ser acadêmico e tenho muito orgulho de eu mesmo ser a própria fonte. Tá? Eu mesmo sou a porra da fonte, cara. Eu tenho orgulho disso do cacete. O tudólogo aqui, hoje... De acordo com ele mesmo, o super tudólogo Henrique, especialista em todas as áreas possíveis, pode falar de absolutamente tudo, pode falar de absolutamente todos e refuta qualquer um só de olhar para eles. A mim, particularmente, não resta dúvida que esse é um exemplo perfeito do efeito Dunning-Kruger. Isso é, quanto mais ignorante você é sobre um assunto, mais certeza você tem sobre ele. Mas esse não é o tema do artigo, então não vou entrar em detalhes aqui, mas agora que nós já sabemos tudo que o artigo não diz, com todas as palavras que não existem nesse artigo pela própria descrição do Antônio Miranda, vamos dar uma olhada no que de fato o artigo diz. A primeira coisa que salta aos olhos é que o texto ele fala de química prebiótica, de evolução química, apenas na primeira linha. Depois ele nunca mais toca nesse assunto, apenas para contextualizar, dizendo que as moléculas elas precisariam ser autorreplicantes, se a vida quisesse se perpetuar. E só. A partir daí, ele começa. Aqui realizamos experimento de evolução a longo prazo do RNA, que se replica usando uma RNA replicase autoencodificada. O RNA se diversifica em múltiplas linhagens hospedeiras e parasitas coexistentes, cuja frequência na população inicialmente oscila e gradualmente se estabilizam. Será que isso tem a ver com o que o Antônio Miranda descreveu? Com a palavra, o iluminado. Até reproduzido esse ano em laboratório, né? Deixaram lá elementos químicos trabalhando, né? E aí formaram ali os compostos orgânicos dentro da condição do universo primitivo, que gerou ali os RNAs que faziam a sua devida seleção natural e evoluíam de forma natural. Olha que interessante.
O Antônio Miranda diz que eles simplesmente deixaram o composto lá com toda certeza, né? Que eles deixaram os compostos e os compostos foram fazendo o seu trabalho e evoluíram de forma natural, virou RNA, o RNA começou a codificar as coisas e começou a se replicar e tudo de forma absolutamente natural, sem um pingo de dúvida do que está falando quando o assunto é para calar cristãos. No entanto, o artigo afirma já na introdução que eles partiram de um RNA já pronto, que já existia, autocatalítico, com a capacidade de codificar uma RNA replicase. E, note, isso não estava escondido no texto, estava logo na introdução. Qualquer pessoa que tivesse sequer lido a introdução saberia que isso não tem nada a ver com o que ele está descrevendo. A RNA replicase é uma enzima. O que é uma enzima? Uma enzima é uma proteína, só que tem uma função específica de catalisador biológico. Só que isso traz um problema bastante grande para a interpretação do Antônio Miranda desse artigo, porque eu posso fazer uma pergunta de ensino médio aqui. Uma sequência, um filamento de RNA, mesmo que ele esteja codificando uma proteína correta, como é o caso aqui, ele está codificando o RNA replicase, e mesmo que seja composto por nucleotídeos e não uma sequência solta, nucleotídeos eles são um filamento de RNA ligado à cibose, se for do DNA é uma dupla hélice ligado a duas desoxirribose, e essas ligadas aos grupos fosfatos, quer dizer, é um negócio inteiro, não é simplesmente o filamento de RNA. Mesmo que esse filamento ele traga informação para a produção de uma proteína, o que o RNA consegue fazer sozinho para produzir essa proteína? E a resposta é muito simples, nada. O problema é que ele afirma isso na presença do biólogo. E o biólogo, ouvindo isso, ele deveria ter cacife suficiente se ele terminou de fato o ensino médio para corrigir esse tipo de informação. O RNA, assim como o DNA, é apenas um código, um plano de construção que tem tanto poder para a construção de uma proteína, quanto a planta de uma casa tem poder para a construção de uma casa. Isso é, sem os operários, os pedreiros, os maquinários, uma matéria-prima, a mão de obra, uma planta é só um pedaço de papel inútil. Só isso já significa que esse experimento começou, no mínimo, com a sequência de RNA autocatalítica pronta, já toda bonitinha, né? 2, a enzima RNA replicase, porque ela não teria como fazer a RNA replicase se ela estivesse simplesmente sozinha no mundo. 3, um sistema de tradução pronto para construir a planta que o RNA tem a informação. E, obviamente, no mínimo, um RNA mensageiro para levar o projeto até o sistema de tradução, a saber, os ribossomos. O mais interessante é que de tudo isso, que é uma necessidade mínima para o estudo conseguir progredir, a coisa mais simples que tem em toda essa complexidade exigida é a própria sequência alvo do estudo, que é a sequência de RNA autocatalítica. Mas será que eu não estou falando isso aí só para inventar palavras do artigo? Porque o Antônio Miranda disse que as coisas surgiram simplesmente de compostos químicos que estavam lá. Vamos ver, vamos prosseguir no estudo. Deixa o estudo responder isso pra gente. Felizmente para nós, não tanto para ele, mas para nós com certeza, a charada ela é resolvida logo na página 2. Diz assim, o sistema de replicação de RNA, figura 1A, consiste em um RNA de fita simples, RNA hospedeiro, que codifica a subunidade catalítica do RNA polimerase dependente do RNA de Q-beta. Q-beta é um vírus, isso traduzindo eles estão dizendo que eles extraíram o RNA de um vírus e um sistema de tradução reconstituído da Escherichia coli. Então aqui tem dois pontos interessantes. Primeiro que já era necessário o sistema de tradução inteiro da Escherichia coli, e segundo que o vírus também estava inteiro, o vírus também não se formou, o RNA ele foi extraído completinho. E ele dá uma fonte para o sistema de tradução. Esse sistema de tradução é a fonte 30. Aqui na fonte 30, esse estudo ele vai explicar qual que era o sistema de tradução. Então vamos verificar o estudo para saber o que estava em jogo no início do experimento. Ao olhar a fonte, a gente vê que tinha mais coisa, mas um resumo introdutório, tinha mais coisa, tá? Mas para não gastar muito tempo aqui, ele descreve o sistema puro nos seguintes termos. O sistema puro inclui 32 componentes que foram purificados individualmente. Isso é bastante interessante, né? Porque essa purificação ela acontece de forma completamente natural, sozinha, na natureza, né? Mas enfim, esses 32 componentes são tem 3 IFs, 2 EF, 3 EF também, 2 RF e um RRF. O que são essas coisas? Eles são proteínas. IF são fatores de iniciação, EF são fatores de elongação, o RF são fatores de liberação, release, né? E o RRF é um fator de reciclagem ribossômica. Na verdade, essas proteínas estão ali para conseguir levar as informações para fazer a tradução e a codificação. Em geral, cada uma dessas proteínas tem cerca de 600 aminoácidos. Eu fiz uma conta rápida aqui, e se somar os aminoácidos de todas essas proteínas, era necessário 3.536 aminoácidos já homoquiralizados, ordenados e sintetizados em seus respectivos grupos de funções que já precisavam estar lá só nesses IFs antes que o RNA conseguisse se replicar. Depois ele segue descrevendo que eram 20 ARS. O que são essas ARS? Elas são nada mais nada menos que as enzimas responsáveis por plotar, isso é, por pegar os aminoácidos e construir as outras proteínas. Cada enzima, cada tipo de aminoácido diferente tem a necessidade de uma enzima que o coloque no local certo, na ordem certa, de acordo com o plano do RNA ou do DNA, para que a proteína seja construída. Então, essas 20 enzimas também estavam ali. Existem algumas exceções com cerca de 460 aminoácidos, mas, em geral, essas enzimas possuem entre 900 e 1.100 aminoácidos cada. Nessas 20 enzimas, nós temos um total de aproximadamente 19.000 aminoácidos que já precisavam estar ali, homoquiralizados, ordenados, sintetizados em seus respectivos grupos e funções, antes que o RNA conseguisse se replicar.
MTF é outra enzima de tradução com cerca de 300 aminoácidos, o RNA polimerase que nós já falamos, que eu falei que deveria estar ali de princípio, aqui confirma que ele estava ali. E depois ele fala ribossomos. Ribossomos é um maquinário extremamente complexo, muito mais complexo que o próprio RNA ou qualquer coisa que foi citada aqui, porque ele é um conjunto de aproximadamente 5.000 pares de bases de DNA. O que significa também, já dá uma dica aqui pra gente, que o DNA também precisaria existir antes que o RNA conseguisse se replicar. E o ribossomo, ele também é uma máquina molecular com milhares de aminoácidos. Ele tem cerca de 50 proteínas, e cada proteína com cerca de 100 aminoácidos, que dá aproximadamente 5.000 aminoácidos, de novo, homocrializados, catalíticos, enfim, tudo certinho. O estudo não diz quantos ribossomos foram, mas no mínimo podemos colocar aqui por baixo 2, porque era plural, certo? Como se não bastasse, o sistema disse que ainda em adição ele tinha 46 RNA transmissores completinhos. Quer dizer, uma sequência de RNA que eles queriam replicar precisava de 46 outras sequências de RNAs que já existiam para conseguir replicar essa sequenciazinha ali. Esse fosfato de creatina e o ácido 10-formil, enfim, eles são compostos químicos, tem os 20 aminoácidos, o que significa que não eram apenas 20, eram os 20 tipos em abundância, homocrializados, em excesso, que estavam ali para construir qualquer coisa que precisasse ser construída. E as demais aqui embaixo, elas são outros tipos de enzimas para ATP, por exemplo. Enfim, se a gente for fazer uma conta aqui por baixo, para que esse RNA pudesse se replicar assim de forma darwiniana, como afirma o Antônio Miranda, de forma natural, sozinho, ele precisaria por trás dele um maquinário extremamente complexo de, pelo menos, no mínimo, chutando bem por baixo, assim, sendo bem conservador, 30.000 aminoácidos, já na formação correta, homocrializados, enfim, além de pelo menos 90.000 bases nitrogenadas de RNA e DNA, que também já deveriam existir antes que esse RNA ele conseguisse se replicar. Mas acabou por aí? Não. Fica aí comigo, Antônio Miranda. O texto continua. O estudo ainda fala em detalhes o que era essa sequência de RNA que se replicou sozinha, que surgiu sozinha através de compostos químicos, né? Ele diz aqui, a preparação do sistema de tradução, com base no sistema de tradução reconstituído da Escherichia coli, que nós acabamos de ver, a fonte 30, e o óleo saturado de tampão foi feito conforme descrito anteriormente. E ele dá a referência 27. Para a gente entender o que ele estava sendo feito ali, a gente precisa saber o que é essa referência 37. E nós vamos aqui para esse estudo que diz assim, ó, evolução darwiniana, opa, mais um clickbait. A evolucionista gosta de clickbait, né? E o artigo ele descreve o sistema da seguinte forma. Nesse sistema de replicação de RNA acoplado à tradução, o RNA de cadeia positiva do genoma, que possuía 2.125 nucleotídeos, eita, é bastante nucleotídeo, né, para algo que surgiu assim do nada, ele se replica usando um RNA replicase traduzida a partir de sua própria sequência por meio de síntese de cadeias complementares negativas. Isso é a replicação do RNA genômico. Beleza, mas espera aí. Ele parece descrever em detalhes de onde que veio esse RNA de 2.125 nucleotídeos, não é nem uma sequência, é um nucleotídeo, já estava com o pacote todo. Ele já veio pronto, ele começou ali pronto. Será que tem alguém aqui que afirmou que foi feito através de compostos orgânicos? Que ele simplesmente surgiu espontaneamente? Não parece ser o que a pesquisa estava descrevendo. O fato disso serem nucleotídeos e não apenas um filamento de RNA é outro problema, porque o nitrogênio ele inibe a formação das riboses. Riboses é um açúcar de 5 carbonos extremamente complexo e o nitrogênio inibe a formação de ribose. O mesmo ambiente que catalisaria, que formaria bases nitrogenadas, elas não poderiam catalisar ribose, eles precisariam ser feitos em ambientes diferentes. Por coincidência, eles deveriam ser transportados para o mesmo ambiente para que isso pudesse dar certo, em um ambiente ainda com uma tendência a ser mais seco, isso aí eu explico depois. O que significa que eles não criaram nada em laboratório. Óbvio, até porque o RNA mesmo que eles extraíram de um sistema que já estava pronto, um vírus que é beta. Colocaram esse RNA num sistema de tradução de Escherichia coli e o RNA viral ele fez o que ele sabe fazer, infectar o sistema de tradução e começar a produzir as suas próprias enzimas. Mas ele precisava do sistema de tradução absolutamente pronto para ele conseguir fazer isso. Isso significa que o experimento aqui ele não é de química prebiótica, ele não fala sobre a origem da vida. Ele é um experimento de biologia molecular, porque a célula já deveria existir para que esse experimento fizesse qualquer tipo de sentido. O experimento aqui ele estava muito mais para um monstro do Frankenstein do que para a origem da vida. Dá para continuar, o estudo vai além disso, mas eu já deu para ter uma noção do que aconteceu aqui. De fato existe um estudo feito em 2012 que fala sobre vitrificação vulcânica, só que ele não foi publicado na Nature, como o Antônio Miranda afirma, e ele também não fala sobre o surgimento da vida, ele fala sobre a terceira etapa de aglomeração de RNA. Mas se eles encontrarem esse estudo vai ser interessante fazer um vídeo sobre ele também. 2. O suposto não leigo Antônio Miranda, ele deve ter, na melhor das hipóteses, visto um blog falando desse experimento que eu acabei de citar. E claramente não leu, provavelmente nem terminou de ler o blog, só leu a manchete, tomou algumas conclusões e obviamente o estudo ele não leu. Para parecer um pouco mais intelectual, muito provavelmente ele tenha procurado o que ele pensou que fosse um estudo por algum motivo desconhecido, não sei como é que ele poderia ter confundido isso, imprimiu o estudo e não teve a capacidade, a ética, sequer de ler a introdução do estudo. Ele só viu as figurinhas e mostrando figurinhas, falando, clado, não sabe nem o que é clado, que lá eram branches, eram ramos, não eram clados. Mas ele mostrou as figurinhas dizendo que, nossa, 5 clados se formaram, mas não leu uma palavra do que o estudo
estava dizendo, nem sequer da introdução. Então ele saiu feliz da vida porque tinha encontrado um artigo que ele sabia que os seus seguidores não iam conferir, então ele podia falar a bobagem que ele quisesse, já que ele mesmo não leu e é assim o modus operandi dele, e saiu divulgando essa desinformação científica de um blog que ele leu e sequer teve a capacidade de entender certo o que o próprio blog dizia. Misturou alhos com bugalhos e usou um artigo prova de algo que sequer existia, sem nem mesmo conhecer uma vírgula do assunto. Foi aí que pessoas super impressionadas com o intelecto superior desse indivíduo, não leigo, né, esse grande não leigo, eles começaram a fazer superchats e ajudaram quando ele pediu doações pelo canal do YouTube, conseguindo embolsar dinheiro de dezenas, talvez centenas ou até milhares de pessoas que acreditavam que ele havia lido o artigo e estava trazendo uma informação relevante e verdadeira e igualmente não tiveram tiveram a preguiça de simplesmente ficar por isso, não tiveram a audácia, digamos assim, de sequer conferir o que foi dito. Recebeu e simplesmente aceitou. E em seguida ele percebeu que isso dá dinheiro e foi na internet conseguir mais dinheiro, acusando pastores de charlatanismo, pregando mentiras e interessados unicamente no valor que eles teriam a receber sem isso, sem perceber que ele próprio estava vendo a sua própria religião. Outra, eu ganho mais dinheiro no YouTube do que na academia. Então, inclusive, construí esse livro graças ao dinheiro do YouTube. E ganho mesmo, do que qualquer academia. E assim, como ovelhas mudas e passivas, alguns ateus, como o biólogo Henrique e outros como o Davi, por exemplo, que usam esse artigo como argumento nos seus debates, eles passam a citar a fonte, o Antônio Miranda, e não o próprio artigo, porque não tiveram a capacidade de sequer lê-lo, nem sequer ler a introdução, só para conferir se era realmente isso que estava escrito. E assim, compactuaram com uma mentira de um artigo que fala absolutamente nada do que eles afirmam que falou. Se todo argumento que você tem para defender uma crença é a palavra de um homem que você não consegue sequer conferir se é verdade ou não, a sua crença não passa de, na melhor das hipóteses, uma fé fideísta. E se esse homem, sabendo os seguidores que tem, pode falar absolutamente qualquer verdade porque sabe que seus seguidores não vão conferir a informação, ele pode inventar qualquer coisa para justificar a sua fé. E acaba sendo, na melhor das hipóteses, mais um charlatão em busca de aplausos.